Rafa, nós não sabemos ainda qual vai ser a decisão da Justiça, mas de toda forma eu fico extremamente feliz do movimento de direita estar só se fortalecendo. Eu recebi um Estado arruinado, destroçado pelo PT há 6 anos e meio atrás, e eu posso te dizer que aonde o PT passa, ele destrói. Essa questão do INSS contra os velhinhos, para mim não foi nenhuma surpresa, porque uma das coisas que o PT fez em Minas Gerais e que pouca gente sabe, foi enviar o nome de 240 mil funcionários aposentados, pensionistas, para o ESA. O governo descontou deles o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Eles ficaram inadimplentes por causa do PT. É um partido que comete crimes com a maior naturalidade e fala que os outros são culpados, como tem feito agora. Então, o que nós queremos é a direita fortalecida. Eu venho do setor privado, não sou político de carteirinha, de carreira, eu quero contribuir com um Brasil melhor, com propostas positivas. O ano que vem eu estarei ao lado da direita. Não tenho, Nader, nenhuma pretensão de cargo, de poder. O que eu quero é contribuir com o Brasil, porque o PT está destruindo e o pior vem pela frente aí, com essas taxas altas de juros, inflação, menos investimento. Vamos ter aí uma repetição daquela recessão de 2015 e 2016, quando 3 milhões de brasileiros perderam o emprego. Governador Camila Andrade, aqui no estúdio em Curitiba. Bom, o senhor já adiantou aí que não tem nenhuma pretensão de cargo, mas que vai estar com a direita nas eleições de 2026. Mas dentro do Movimento Brasil, esse projeto aí criado pelo Michel Temer, a gente sabe que o senhor se reuniu recentemente com ele, o senhor está incluído entre os 5 governadores que são considerados presidenciáveis. O senhor coloca o seu nome à disposição para uma pré-candidatura à presidência da República ou entende que dentre esses governadores tem algum outro nome mais expressivo? Camila, nós temos excelentes nomes hoje no Brasil, governadores que têm feito uma gestão muito boa, com alto índice de aprovação. Então, eu tenho certeza, convicção, que qualquer um desses nomes será uma excelente alternativa para a direita. E eu estarei caminhando junto com a direita e tenho trabalhado para que ela se fortaleça cada vez mais. Como eu disse, eu herdei um Estado que o PT arruinou. E nós precisamos, antes de tudo, ter responsabilidade com o dinheiro público, coisa que o PT não tem e que tem feito com que o Brasil perca grandes oportunidades. Quando o PT fala que o Brasil está crescendo, até está crescendo, mas o mundo está crescendo muito mais. Na verdade, nós estamos eficazes. Nos últimos 30 anos, boa parte o PT ficou à frente do Brasil, nós somos relevância no interno. Então é uma pena que o brasileiro não se situe melhor dentro do contexto mundo, porque caso ele se situasse, ele ia ver que muitos países têm deixado o Brasil para trás. Então nós precisamos ter um governo que olhe para o futuro e não um governo revanchista como esse, que fica perseguindo seus adversários políticos, um governo que faz retrocesso, não quer autonomia do Banco Central, não quer as estatais só com pessoas qualificadas, não quer uma Eletrobras livre da politicagem, um governo que só alta ruim, que só quer retrocesso. Senador Rafaela Moron aqui novamente. O senhor está falando bastante, né, sobre os fracassos do governo, mas o governo deve ser pleno também nas eleições da figura do Lula para o próximo ano, né? A eleição de 22 vinha com uma premissa também de uma terceira via, de opção de recolocar a direita, uma continuidade. Então o senhor acredita que para as próximas eleições, qual deve ser a conjuntura e a situação, digamos, o poder de voto do presidente Lula? O senhor entende que já foi superado o voto do brasileiro na esquerda?
acompanhado mudanças muito grandes. Eu vejo pessoalmente que eu sou um governador chão de toda semana, da mesma maneira que eu estou aqui em Maringá. Ontem mesmo eu estive em 5 cidades do interior de Minas, na fronteira com a Bahia, acompanhando o que acontece. E o brasileiro está tomando ciência, sabe que ele quer uma vida com autonomia, com independência, é empreender, é ter a sua renda, é não depender de ajuda de cidade, de estado ou da União. O brasileiro que hoje recebe o Bolsa Família porque não vê uma alternativa. Em Minas Gerais, na minha gestão, nós estamos caminhando agora para entregar 1 milhão de empregos com carteira de trabalho assinada. Isso faz diferença num país, imagine num estado. Então hoje o mineiro já enxergou que o melhor caminho é ele arrumar uma colocação, é ele empreender, montar o seu negócio. Nós temos dado total apoio ao micro e pequeno produtor rural, principalmente aquele familiar que produz hortifrutigranjeiros, que produz o queijo artesanal mineiro, fixando o homem no campo. Eu tenho caso lá de 6 hectares, um casal fazendo queijo artesanal, ganhando 30 mil por mês. É só o Estado deixar de atrapalhar, levar energia elétrica, colocar uma estrada pavimentada, que o brasileiro, o mineiro, sabe trabalhar. O que nós temos é de tirar o Estado do rumo de quem quer produzir, de quem quer trabalhar. Agora a esquerda vem com essa conversa fiada de Bolsa Família, assistencialismo. Infelizmente ainda temos uma parte da população que acredita nisso, mas é cada vez menor. E eu que estou no chão de fábrica sei disso. Governador Camilo Andrade aqui novamente. Bom, para vencer a esquerda nas próximas eleições, a direita não pode se fragmentar como que estava se desenhando até então. O senhor acredita que o Movimento Brasil, que é proposto aí por Michel Temer, vai contar também com o apoio do Bolsonaro, do bolsonarismo, ou a gente pode ter uma polarização e o Movimento Brasil como uma terceira via? Bom, o ideal seria que todos caminhassem junto, no resta dúvida. Eu vejo um movimento cada vez maior, como eu mencionei, e eu não vejo nenhum problema em nós termos bons nomes, que sejam 2, 3, quem sabe num primeiro turno tenhamos alguns nomes e no segundo turno todos estarão unidos em torno de um único. Então, eu visualizo esses 2 cenários como muito positivos para a direita. E o brasileiro está ficando cansado de tudo que a esquerda tem feito. Esse último escândalo contra os aposentados, velhinhos, é um exemplo claro e é repetição daquilo que é passado. Nós temos de refrescar a memória, lembrando que PT foi quem fez mensalão, petrolão, impeachment, lava-jato, mala de dinheiro e muitas outras coisas. Estamos começando exatamente como aconteceu lá atrás. E até a eleição vai ficar claríssimo que a direita é a solução e nós temos excelentes nomes. Governador, para completar o raciocínio então, né, são nomes, na avaliação do senhor, muito bons, que tem aí para a direita, com enfraquecimento por uma série de escândalos, e mais um do ponto de vista da esquerda. Agora, o que depende, portanto, né, esse afirmar de cenário. O senhor falou que os bons nomes, eles se apresentam, eu vi o primeiro turno, inclusive, talvez com mais de um player ali representando essa direita, a centro-direita. Hoje, o que pode ser um fator decisivo para essa composição é a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro? Com toda certeza, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o principal nome. Talvez ele seria o nome que teria condição de unir todos. Agora, caso ele não venha, o ideal seria termos um nome, mas se tivermos mais, eu não vejo nenhum problema, não. A população vai ter a oportunidade de escolher entre diversos nomes e vai levar para o segundo turno, se é que teremos segundo turno, aquele nome que for mais viável. Então eu vejo com muita tranquilidade esse cenário,
eu vejo que o brasileiro está aprendendo, principalmente com essa gestão desastrosa que nós estamos tendo, com inflação alta, onde ninguém está comendo melhor, pelo contrário, está comendo pior do que comia antes. Nós somos hoje a primeira geração brasileira que está vivendo pior do que nossos pais. Nossos pais conseguiam comprar um imóvel, conseguiam ter um certo conforto, e hoje os filhos nem sair de casa estão conseguindo mais. Tudo isso por quê? Por causa de um governo que não trouxe o desenvolvimento que o Brasil precisava. O ano que vem vai ser um ano decisivo e eu estou muito confiante mesmo. Nós teremos uma virada e o Brasil vai engatar marcha adiante, primeira, segunda e não a ré como aconteceu. E as pesquisas, governador? Como é que o senhor tem visto aí as pesquisas que vem colocando esses nomes? É muito prematuro ainda tirarmos qualquer conclusão. Há um mês atrás nós não tínhamos esse escândalo do INSS, do roubo aos velhinhos pelo PT. E eu tenho certeza que isso talvez seja só a ponta do iceberg. À medida que isso for sendo desvendado, investigado, aprofundado, nós vamos ver muito mais podridão nos próximos meses. Então eu tenho certeza que o que vai surgir pela frente só vai fazer com que a direita se fortaleça ainda mais. Governador, vamos falar um pouquinho então sobre o cenário aqui do Paraná, aproveitando que o senhor está na Expo Engaja, a participação dessas feiras do agronegócio é uma estratégia importante para todos esses nomes presidenciais. A gente tem aí, só nesse movimento que a gente citado há pouco, 5 governadores em Senhor, mas temos também o Ratinho Júnior aqui do Paraná. Então, um pouquinho dessa relação que o senhor tem com o governador paranaense, esse momento, inclusive, de visita aqui ao nosso estado, justamente no momento em que o Ratinho não está fazendo essa passagem aí pela feira. Vocês vão ter algum encontro, alguma conversa? Conversei com o governador Ratinho, ele enviou aqui o secretário de Agricultura e Pecuária, que está representando ele já havia estado presente na inauguração da feira, e infelizmente a nossa agenda não coincidiu, eu não consegui estar aqui presente na inauguração. Mas temos um relacionamento excelente, somos governadores eleitos em janeiro, assumimos em janeiro de 19, participamos da criação do COSUD, que é o consórcio Sul-Sudeste, que representa os 7 estados dessas 2 regiões, estados onde está concentrado 55% da população brasileira, 70% da produção do PIB do Brasil estão concentradas na região sul e sudeste, e são estados e regiões que nunca trabalharam em conjunto, e regularmente, a cada 90, 120 dias, esses governadores representando os 7 estados têm se reunido e mostrado que é possível fazer diferente. Somos os estados mais seguros do Brasil, aqueles que têm melhor qualidade de vida e que têm os governadores. Muito importante esse trabalho junto nosso. Estou muito satisfeito de entregar para o meu sucessor em Minas um estado que é exatamente o oposto daquele que eu herdei, que está dentro desse contexto. Eu herdei um estado arruinado, vou entregar um estado com as contas em dias, herdei um cemitério de obras inacabadas, vandalizadas, vou entregar um estado que é um canteiro de obras com recurso disponível para concluir. Então, o contato nosso tem sido muito produtivo, temos mostrado para o Brasil a gestão que dá funciona, que leva a segurança, que leva a saúde, e isso é que o Brasil precisa, e não de coronéis que ficam aí governando, perseguindo o adversário.
Governador, para encerrar, a última pergunta aqui, Rafael, o senhor trouxe nesse desenho aí uma esperança para 26 em relação à união da direita em vez da priorização de ambições e projetos pessoais. Vai ser possível com tantos nomes aí? Eu tenho um otimismo muito grande, uma confiança muito grande. Como eu falei, eu quero estar ajudando o movimento. Não tenho nenhuma pretensão, plano de poder pessoal. Eu quero é ver o meu time ganhando. Julgando ou não julgando, para mim não faz diferença. Eu quero é a direita avançando, a direita ganhando eleições, levando as suas propostas adentro, prendendo bandido, colocando bandido atrás das grades. Lá em Minas, antes de ontem, eu vi um prontuário de um delinquente lá, de um criminoso, 88 furtos e roubos de celular, está solto na rua. A polícia militar prende, o judiciário solta. Será que é esse tipo de legislação que vai resolver a situação do Brasil? Nós estamos aqui enaltecendo criminosos, bandidos e perseguindo quem trabalha. Então, isso não funciona. Então, a minha indignação, o meu inconformismo é muito grande. Foi isso que me levou para a política e eu vou estar o ano que vem fazendo todo o esforço para tirar a esquerda e colocar a direita na presidência. Muito obrigada, quero agradecer aqui imensamente ao governador Romeu Zema e também quero agradecer ao Nader Kalil. Obrigada, Nader, pela parceria. Nada. Antes de encerrar, pergunta faltou, governador. Primeiro jogo em Maringá deu empate, mas lá, Maringá ou Atlético? Como mineiro, eu vou torcer para um time mineiro, viu, Nader, né? Vamos ver aí como vai ser. É agora, não é isso? É, agora é final de semana, partida. Exatamente. Estou torcendo por Minas. Não né? nesse aí, não, mas nesse outro ponto, eu estou um pouco contra o Paraná. Tá não certo. tenho nada contra o Estado, mas no futebol vamos torcer por Minas. Tá certo, tá aí o governador Romeu Zema, Rafa, Camila, foi um prazer enorme passar essa tarde com vocês e eu volto aí nos estúdios em Curitiba. Perfeito, tá aí o trabalho impecável do Nader Kalil, direto de Maringá, o apoio também do Grupo RIC, lá para que a gente pudesse fazer essa entrevista. E veja, né, o Romeu Zema falando sobre 2 times que ele quer ver na vitória, no futebol e também na política para o ano que vem. Camila Andrade, será que vai dar pé em qual dos dois, hein? Conta aí sua opinião. Olha, Rafa, muito bom, né? Que honra, de verdade, foi um prazer aí estar com os senhores aí. Você está em casa aqui, né? Vamos sim. Só colocar aqui. Eu já tiro. Segura o microfone aqui para ver. Inclusive, há poucos dias, meses aí, a gente teve um encontro de Zema com o Ronaldo Caiado e também Radinho. Você está em casa, parabéns. Satisfação, tudo de bom. Percebeu o que você tem, irmão? Conheci um amigo do meu primo, então. Essa você não esperava. Essa eu não esperava, foi surpresa essa. Candidato, mas o pano de fundo, o que está ali na entrelinha é justamente que temos um plano em comum, que é retomar o poder por parte da direita. Hoje, lembrando, o Lula segue presidente, né? O atual presidente vai à reeleição muito provavelmente, e para a gente ter aí essa troca de espectros políticos é preciso uma reorganização dessa direita. Todos esses governadores hoje que se colocam como pré-candidatos ou possíveis pré-candidatos à presidência da República, eles dizem que as pretensões políticas nacionais, o bem-estar da população está acima dos seus interesses pessoais, mas a gente sabe que está todo mundo para jogo. Vamos lá, sobre o Romeu Zema é o seguinte, né, tá aqui no Paraná trazendo a sua presença, inclusive estava no palco ali do lado de Ricardo Barros, Deltan Dallagnol, o vereador aqui de Curitiba, Guilherme Kilter, entre outras lideranças políticas, e tenta sim se viabilizar como alternativa da direita, né, a conversa de que vamos ver o melhor cenário, mas naturalmente pela estratégia que ele vem aplicando em redes sociais, o discurso, né, e a tentativa de se colocar ali no confronto direto com o presidente Lula, você percebe que há ali, né, um testar de temperatura em relação a essa situação. Agora, tem a viabilidade. O desafio dele também é o desafio de outros governadores, de se tornar um nome conhecido para fora do seu reduto, né? Você consiga alçar esses resultados que ele contou aqui para a Jovem Pan News com exclusividade aos olhos de todos os brasileiros, para que tenha ali, de fato, a perspectiva de ser um player que tem potencial de concorrer. Esse desafio
que eu tracei aqui, né, como uma leitura sobre o Zema, também é o mesmo de outros nomes. O Ratinho teria um atalho, o pai, com a popularidade que poderia alçá-lo aí a outros estados como um nome mais conhecido, né? Michele Bolsonaro, o sobrenome, quem está acompanhando o jornal aqui, inclusive, viu a leitura desde a primeira hora. Tarcísio também, porque é um nome que tem já uma adesão, né, de centro-direita, assim como do bolsonarismo. E aí, é esse pré-desenho que a gente vai assistir nos próximos capítulos dessa grande novela chamada Brasil, filtrarem e, enfim, esses personagens todos encontrarem seus espaços. Nas pesquisas, o Zema é o que vem apresentando ali um desempenho talvez um pouco mais pífio do que os demais, né? Inclusive a Última Futura, ele era o único que não vencia Lula, né? Lula vai tão mal que você olhava ali até Michele Bolsonaro, entre outros nomes, tendo um desempenho à frente dele, o Zema, e já tinha conta do INSS, né? Ele até falou, o INSS não chegou ainda, as pessoas não perceberam. Nesse levantamento da Futura, tinha sim o retrato, e inclusive a avaliação de 72% dos brasileiros dizendo que entre ruim e péssimo o governo agiu mal para conter a crise, e que também para essa faixa de cerca de 72% o governo sabia da mutreta e não fez nada. Então a avaliação já foi tendo na conta aí, né, essa baixaria, essa vergonha que foi a questão do INSS, e ainda assim ele de certa maneira foi o único que não teve um resultado à frente de Lula, mesmo quando o governo vai mal. Então são passos iniciais, é claro, a gente sabe que ele mesmo colocou, né, eu quero ajudar de alguma forma ou de outra, né, numa maneira ou de outra eu quero que o meu time vença, não importa se eu vou estar no banco, se eu vou estar jogando. Mas vem galgando, sim, um espaço político maior. Talvez não o suficiente para ter a musculatura eleitoral, né? E tenham outros players ali já nessa linha de favoritismo. Mas, portanto, tá a visão dele, mais uma vez, trazendo os louros do seu estado e as críticas à gestão do presidente Lula. E o que é interessante, Rafa, é que a gente tem que lembrar que foi ele quem teve o tete-a-tete mesmo com Michel Temer na apresentação aí desse projeto, Movimento Brasil, com todos os governadores presidenciáveis, 5 presidenciáveis, né, 5 deles ali formando essa terceira via, e ele diz claramente que não tem uma grande expectativa de que a gente tenha um primeiro turno com essa direita unificada, ou seja, que de fato apenas um desses 5 governadores se lance pré-candidato, candidato à presidência da República, e que também esteja nesse grupo abarcado aí uma candidatura que represente o bolsonarismo. Ele, por exemplo, é um governador considerado bolsonarista, a gente bem sabe da vinculação dele com o ex-presidente. Mas quando a gente pensa naquele nome que vai de fato representar a figura do Bolsonaro, aí você tem que incluir, para além desses 5 governadores, alguns outros nomes, como Michele Bolsonaro, que sai muito bem ali nas pesquisas eleitorais. Até o Eduardo Bolsonaro é citado, até porque tem aquela questão de quem de fato tem a confiança plena de Bolsonaro, né? Ele não vai colocar alguém para representá-lo que depois ele não tenha algum tipo de controle ou de interferência ali nas decisões. Então a visão que se tem de muitos aliados é que muito provavelmente ele lance alguém da família. Essa candidatura vai ser uma candidatura independente? A gente vai ter o Movimento Brasil rivalizando com o bolsonarismo? Não sabemos, mas pela fala do Zema, que foi quem teve esse tete-a-tete com o Temer, eu repito, muito provavelmente a gente ainda vai ter uma direita dividida num primeiro turno das eleições em 2026.